Ok, a segunda forma como a gente pode carregar o arquivo é editando aquele padrão que nós temos para carregar os nossos arquivos, né? Então eu vou utilizar como exemplo aqui um sistema que também está em formato UTM, só que agora não mais separados por vírgula, percebe? E aqui nós temos então pontos que estão marcados como um descritivo, né? Então divisa, BL, mata, casa. Então a gente tem aqui várias cristas e pés, vários descritivos para esses pontos, ok? Uma das questões mais importantes nesse momento é lembrá-los que o AutoCAD ele entende o separador decimal sempre como ponto, okay? Então, se você tiver um arquivo que por acaso tenha sido exportado com vírgulas, é interessante que você abra ele no Excel, seja TXT ou CSV, para conseguir fazer essa correção, essa mudança de separador decimal. Muito bem. Então aqui na aba configurações eu estou com o meu projeto aberto aqui, né, o arquivo de desenho. Eu vou aqui na aba configurações. E na aba configurações vocês vão perceber que eu posso configurar cada um dos elementos que é trabalhado dentro do AutoCAD Civil 3D. Aqui no menu ponto nós vamos estender esse menu e lá no quarto item nós vamos encontrar aqui o formatos de arquivos de pontos. Se vocês abrirem clicando aqui no maisinho, vocês vão perceber que aqueles modelos que ele reconhece de forma automática apareceram lá na importação, elas aparecem aqui também. Então, caso você tenha, por exemplo, um equipamento ou um padrão de dados que seja diferente dos que estão já configurados aqui no AutoCAD, basta que você venha em formato de arquivos de pontos, seleciona, botão direito e vamos dar um novo. Ele vai perguntar para você se quer abrir um novo banco de dados do usuário ou arquivos de pontos. Como nós estamos trazendo nossos dados aqui da topografia diretamente em formato de texto, vamos colocar um arquivo de pontos do usuário. Ele vai abrir para mim esse formato aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é dar um nome para esse modelo de dados, tá? Particularmente eu gosto desse formato que mostra dá uma ideia, né, do que são as colunas aqui. Então aqui nós vamos ter número do ponto, nós vamos ter coordenada este, coordenada norte, o H e o descritivo, né? Então eu vou chamar aqui de PENHD, então só conferindo aqui, ponto, coordenada este, coordenada norte, o altitude e o descritivo, né? Então essa pequena senha que a gente criou aqui, essa sigla, ela remete às colunas que vão ser trabalhadas. E para separar aqui o que a gente tem de outras formas, a gente pode dizer aqui, ó, aula introdutória. Ou poderia dizer, olha, separado por vírgula, separado por alguma coisa desse tipo, ok? Segundo campo que aparece para a gente indicar é o padrão de extensão do arquivo. Então tá aqui, ó. Eu posso trabalhar com arquivos do tipo XYZ, TXT, PRN, CSV e assim por diante. Eu, como estou trabalhando com arquivo do tipo TXT, vamos entrar com o formato TXT. Okay? Além disso, eu vou dar a opção do formato em colunas ou delimitados, né? Se for aqui delimitados por ponto e vírgula, por exemplo, ou por vírgula, ou por alguma coisa, você pode fazer só delimitação e aí automaticamente ele reconhece o número de colunas, okay? Ou no nosso caso aqui vamos mantê-las em colunas, porque a gente não tem nenhuma grafia, a não ser o tab aqui, né? E o tab não aparece como uma opção a ser marcada nesse campo formato, okay? Posso solicitar para mostrar todos os pontos, né? E caso eu tenha uma zona padrão de trabalho, por exemplo, minha prefeitura ou minha empresa ela só trabalha em uma determinada cidade, então eu posso configurar aqui a zona de trabalho, indicando qual é o datum. Então se diz lá, vou trabalhar com o Brasil. No caso do Brasil, nós vamos trabalhar aqui para Uberlândia, aqui SAD 69, Fuso 22 Sul, né? Nós temos aí
um vídeo falando só sobre projeções cartográficas, a gente vai deixar disponível junto para vocês no curso. E ela já vem com a descrição, então, o sistema, o datum de referência, né, o elipsoide de referência, o sistema de projeção, e aqui ele está dizendo que a descrição de longitude do fuso é de 48 oeste até 54 oeste, ok? Se isso aqui não for necessário, quer dizer, eu trabalho diretamente com a coordenada em si, eu não preciso fazer, habilitar ou fazer esse tipo de configuração, ok? Bom, agora, nessa camada aqui, eu vou indicar para eles quais são as colunas que nós vamos delimitar, né, com essas informações. Então agora eu vou fazer a representação desses mesmos dados que estão lá aqui para construir o meu padrão de dados. Então na primeira coluna eu tenho que ter o número desse meu ponto. Então eu vou indicar aqui o número de pontos. Note que esse nome da coluna, o próprio AutoCAD, ele já traz para você todas as informações que ele aceita como informações válidas para a descrição de pontos, né? Então você tem aqui a coordenada leste, norte, você sabe que é o TM, elevação, número do ponto, nome do ponto, descrição original completa, norte da malha e assim por diante. Tem uma série de pontos que você pode explorar e criar dentro do seu projeto um formato padrão de arquivos que seja que converse bem com o AutoCAD Civil 3D. Bom, como a minha primeira coluna é simplesmente o número do ponto, eu vou colocar aqui o indicador inválido, vai ser 999. Tá lá, primeira coluna aparece o número do ponto. Clico aqui no cabeçalho da segunda coluna. Eu sei que a minha coordenada segunda coluna é este. Tá aqui, ó, né? Ok, precisando de 4 casas, não precisa informar nada. A segunda vai ser a coordenada norte. A gente vai repetindo, né? Não existe um indicador não válido para ela. A terceira aqui vai ser a minha altitude do ponto. Então vai ser aqui, vamos descendo até elevação do ponto. Um detalhe que é interessante, quando o dado já foi utilizado na tabela, perceba que ele vai sumindo dessa lista. Essa lista ela não apresenta mais. Isso por quê? Para evitar que você coloque, por exemplo, 2 coordenadas norte ou 2 coordenadas leste, né? Então você sempre vai ter, ao momento que você seleciona um desses pontos aqui, você vai perceber que desaparece da lista. E a minha última coluna aqui é uma descrição simples. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui uma descrição original. Tá? Posso deixar somente isso. Okay. Então tá aí. Esse aqui vai ser o meu formato de dados, tá? E ele vai aparecer aqui com o mesmo padrão, só que agora aqui você vai ver que já tem um parecido aqui, né? Que já criou anteriormente, ele já veio criado, né? Que é delimitado por espaços. E agora ele vai aparecer com essa descrição diferente aqui, a aula introdutória. Vou dar um OK. E agora ele aparece. Eu posso vir aqui no explorador e vou de novo criar minha superfície. Vou dizer aqui terreno primitivo, o pessoal gosta de chamar dessa forma, né? A gente já viu que o estilo pode ser aqui, ó, de 2 metros, né? Quer dizer, de 1 metro e 5 metros. Desculpa, as curvas de nível intermediários de 1 e 1 metro, com as principais de 5 e 5 metros, ou o padrão dele é de 2 em 2 metros, com as demais de 10 em 10 e assim por diante, né? Não vou mexer nisso aqui por agora, vou dar simplesmente OK. Criou a estrutura do meu terreno primitivo, ele apareceu lá. Agora eu vou vir aqui em arquivos de pontos, adicionar, e vou escolher o meu arquivo pontos a importar. E aí vamos aparecer lá, ó, de novo ele reconhece como válido, mas ele não encontra. Agora tá aqui o nosso PNZ com todas as colunas
apresentando já as suas definições. Dou um OK. E agora basta eu selecionar aqui o terreno primitivo e fazer o zoom para. Tá aí o meu terreno com minhas curvas de nível já interpoladas.